Salvar vidas ou salvar a economia? Eu não sei se vocês lembram, mas no início da pandemia de Covid-19, muitos brasileiros se dividiram entre os que queriam salvar vidas e os que queriam salvar a economia. Só que isso é um falso dilema, e hoje nesse vídeo eu vou te explicar do ponto de vista econômico o porquê que não dá para você escolher entre um ou outro. Roda a vinheta. Bom, vamos começar desde o início. As ciências econômicas não é uma ciência experimental. Gabi, o que isso significa? Significa que não tem como eu pegar a economia e colocar ela no microscópio e isolar e mudar as variáveis para obter informações desejadas. Dá para fazer isso com ciências biológicas, por exemplo, mas com ciências econômicas isso não é possível. Então, o que economistas fazem? Economistas precisam saber muito bem de história, então eles usam o que já aconteceu para se basear e usar de exemplo hoje em dia. Economistas precisam se basear na história, em situações semelhantes às que estamos vivendo hoje. E a situação que a gente está vivendo hoje, para dizer o mínimo, é bastante complicada. Como vocês sabem, no começo de 2021, o Brasil enfrentou a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, batendo a devastadora marca de 4.200 mortos em apenas um dia no Brasil. Isso depois de mais de um ano da Organização Mundial da Saúde decretar a pandemia mundial em março de 2020. O impacto da pandemia na economia é devastador. A gente está batendo recordes de desemprego, com previsão de ainda chegar na taxa de 15% de desemprego no Brasil. Então, o que resta a um economista nesse momento ao examinar esse cenário? Primeiro, o economista analisa a história, procurando situações parecidas com as que estamos vivendo hoje. O exemplo histórico mais recente que temos é da gripe espanhola, que foi em 1918. De acordo com um estudo divulgado pela Social Science Research Network, os Estados Unidos viveu uma situação comparável na devida proporção com a nossa aqui no Brasil. Eu vou colocar o link desse estudo na descrição desse vídeo, porque nos outros vídeos as pessoas pediram para eu colocar as fontes que eu estou usando. Então, a fonte desse estudo tá aí no link da descrição. Durante a pandemia de gripe espanhola nos Estados Unidos, algumas cidades adotaram medidas diferentes para controlar essa situação. Algumas decidiram manter a economia completamente aberta e outras decidiram fazer uma rigorosa quarentena com o funcionamento apenas de serviços essenciais. E serviços essenciais não é cortar o cabelo. Entenda apenas serviços essenciais, aqueles serviços que, se pararem, eles interrompem atividades de fornecimento de insumos e materiais necessários à sobrevivência, saúde, abastecimento e segurança da população. Esses são os serviços essenciais. Hoje, a gente vivendo esse exemplo no Brasil, não é muito difícil a gente projetar o que aconteceu nessas cidades nos Estados Unidos durante a pandemia de gripe espanhola. Mas eu trouxe algumas evidências científicas para você e eu vou mostrá-las agora. Qual foi o resultado comparativo entre essas diferentes posturas dessas cidades? O estudo da Social Science Research Network mostra que as cidades que não pararam tiveram um prejuízo maior do que as cidades que pararam a economia. Por quê? As pessoas que continuavam trabalhando ficavam doentes e, consequentemente, paravam de trabalhar do mesmo jeito. E quando elas voltavam para casa, ficavam em casa descansando, elas contaminavam o resto da casa delas, fazendo com que essas pessoas também parassem de trabalhar. Inicialmente, as duas medidas obtiveram um resultado parecido, porque, de qualquer forma, as pessoas deixavam de trabalhar. A diferença vem depois, no médio prazo. As cidades que adotaram medidas de quarentenas rigorosas durante a pandemia retornaram o crescimento econômico de forma muito mais rápida do que as cidades que manteram a economia aberta, né? Além dessas cidades terem o número de mortos muito menor. Bom, voltando para nossa realidade de pandemia de Covid-19, no início da pandemia, uns diziam que queriam salvar a economia e outros rejeitavam qualquer menção à economia e diziam que o foco seria salvar vidas. O primeiro grupo repetia que se nós mantivéssemos uma quarentena rigorosa durante a pandemia, isso fará com que pessoas economicamente vulneráveis passem a ter ainda mais dificuldades, né? Agravando ainda mais o abismo social. Isso é verdade. O segundo grupo acredita que manter todos em casa é a chave para barrar esse avanço assustador da pandemia. E isso também é verdade. Só que a realidade, como sempre, ela é muito mais complexa do que ter que escolher só entre um e outro. Essas duas visões fazem parte de uma verdade que
conversam entre si. Na prática, não existe esse dilema entre escolher salvar vidas ou a economia, já que um não existe sem o outro. E justamente por isso devem entrar em cena as políticas sociais de distribuição de renda. Elas servem para que pessoas que não conseguem se sustentar sozinhas durante esse período de lockdown passem a se sustentar com a ajuda do governo. Usando o mesmo exemplo de país do estudo da SSRN, só que agora voltando para os nossos tempos atuais da pandemia de Covid-19, os Estados Unidos é um dos países mais liberais e democráticos do mundo e eles adotaram medidas de distribuição de renda durante a pandemia de Covid-19. Gastaram mais de 2 trilhões de dólares dando dinheiro direto aos trabalhadores para que eles não precisassem sair de casa num momento tão crítico da pandemia. Para a gente conseguir manter as pessoas em casa sem que elas passem fome, é preciso colocar em prática políticas sociais efetivas de auxílio social à população. Só assim quem é mais vulnerável não vai precisar se expor a riscos de pegar ônibus lotado, pegar metrô lotado e o risco da fome, né? O exemplo dos Estados Unidos pode parecer uma comparação meio injusta. Realmente, o Brasil não tem condições econômicas de realizar tal feito na mesma proporção que os Estados Unidos, justamente porque nós tivemos uma crise econômica que não é de agora da pandemia, né? É uma irresponsabilidade fiscal que vem de antes da pandemia da Covid-19. O Brasil até adotou o programa de auxílio emergencial que ajudou muita gente, mas foi um programa muito falho, que gastou muito dinheiro com quem não precisava e acabou deixando pessoas realmente vulneráveis de fora. Ao mesmo tempo que muita gente ficou de fora, a CGU identificou que 680 mil servidores federais, estaduais, distritais e municipais receberam o auxílio emergencial, dando um prejuízo de quase 1 bilhão de reais. O auxílio emergencial no Brasil também gastou bastante, totalizando 327 bilhões de reais em 2020. Resumindo, foi um programa que poderia ter sido sustentável a médio prazo, mas não foi. E, além disso, a vacinação nos Estados Unidos já chegou à população mais jovem, enquanto que no Brasil nós dependemos da luta contra o governo federal para vacinar até mesmo os nossos idosos. Diante não só da omissão, mas do trabalho ativo do governo federal para impedir ações concretas contra a pandemia da Covid-19, a sociedade civil continuou atuando. Em março de 2021 foi publicada uma carta elaborada por economistas, banqueiros, empresários e ex-ministros cobrando do governo federal medidas contra a pandemia. O texto da carta trazia dados sobre impactos econômicos da crise e também pedia que o governo federal tivesse o alicerce em evidências científicas. Também foi demandada uma coordenação nacional das medidas de distanciamento que hoje são implementadas por estados e municípios de forma independente. Vou ler um trechinho da carta para vocês. A controvérsia em torno dos impactos econômicos do distanciamento social reflete o falso dilema entre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável. E na carta eles também citam países que inicialmente eles evitaram o lockdown, como o Reino Unido, e acabaram por adotá-lo como medida inevitável. Hoje eu te trouxe evidências históricas, um estudo que eu vou deixar o link aí na descrição, carta dos economistas. O que a gente pode concluir com isso tudo? Diante desse falso dilema, nós podemos resgatar palavras de economistas do passado que ressoam até hoje. Milton Friedman, economista americano, liberal, prêmio Nobel, já dizia: um dos maiores erros que existe é julgar os programas e as políticas públicas pelas intenções e não pelos resultados. Ao queremos escolher entre salvar vidas e economia, no fim nós não salvamos nenhum dos dois. Infelizmente, essa já é uma batalha perdida e nos resta lidar com as consequências do desastre já causado. Isso tudo ajuda a reforçar a tese de que uma quarentena feita de forma adequada teria sido economicamente mais saudável do que manter a economia aberta durante a pandemia. O ideal seria que o nosso governo tivesse seguido a orientação dos cientistas, mas não foi o que aconteceu. Infelizmente, tentar salvar a economia, no fim, não salvou nem a economia e nem vidas brasileiras. Vou deixar todos os links de estudos e fontes na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para gerar engajamento pra gente. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, manda sugestão de vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, ativa o sininho para você sempre receber notificação de vídeo novo quando sair. E é isso. Vamos cuidar de quem a gente ama, vamos tentar contornar essa situação, porque o mundo não para, né? Enfim. É isso, gente. Valeu!